tarde, oficialmente, a todos agora, né, que estamos gravando. Boa tarde a você que está assistindo nossas aulas gravadas. Bom dia, boa noite, né? Não sabemos que horas vocês assistem, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso último encontro do nosso curso, né, de Exercício Físico e Envelhecimento. Então, bem-vindos, espero que a gente possa bater um bom papo aqui hoje, queremos muito escutar. Então, pessoal, chegamos na nossa última aula. No início pareciam que eram tantos encontros e agora fica aquela, pelo menos para nós, aquela sensação de, poxa, já acabou, né? Mas chegamos finalmente ao nosso último encontro, só recapitulamos, fizemos, né, uma live inicial, falamos um pouquinho do isolamento, falamos sobre os aspectos gerais do idoso, falamos sobre especificamente saúde física e saúde mental, falamos de algumas avaliações e um pouquinho de prescrição, né? Como a gente falou em todas as aulas, gostaríamos de ter mais tempo. Se talvez tivesse um próximo curso, provavelmente a gente dobraria essas aulas, então seriam 2 aulas para cada tema, no mínimo, para que a gente conseguisse abordar com mais calma, né? Dar mais detalhes, é aquela história, quando a gente gosta muito do assunto, fica difícil de selecionar porque a gente acha tudo importante. A gente ficava, não, eles precisam saber disso, a gente precisa falar disso, e às vezes o horário estourava um pouquinho, a gente ia adiante, mas foi muito gostoso continuar com vocês, mesmo quando a gente ia até quase 8 horas da noite. Então, acho que posso falar em meu nome, da professora Danila, esse é o melhor pagamento, né? O salário psicológico que a gente ganha, essa sensação das pessoas estarem gostando e ficarem lá é muito boa. Então, vamos começar agradecendo, a gente agradeceu um monte e vamos agradecer ainda mais hoje. Pode passar. Só a nível de curiosidade, nós ficamos muito abismadas, talvez seja a melhor palavra, com a quantidade de pessoas que se inscreveram e a dimensão que esse curso tomou. Então, foram 375 inscritos no Brasil e no Chile, como vocês já sabem, né? Nosso curso tem convidados internacionais, então é muito bacana, essa troca ficou ainda mais rica com o pessoal do Chile. Muito obrigada, é muito bacana ter vocês aqui. E foram abrangidos, pessoal, a gente conseguiu abranger 16 estados. A nível de curiosidade, temos São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Tocantins, Santa Catarina, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Goiás. Esses foram os que responderam aquele primeiro formulário, né? Não foi todo mundo que respondeu ainda. Então, vai saber se não tem outro estado que não foi contemplado aqui nessa nossa primeira análise. Então, acho que isso é só para dizer que estamos muito felizes. Foi muito legal. Como a gente falou, a ideia era um curso pequeno, né? E acho que nessa história da gente ter que se reinventar e se adaptar a esse momento, a gente conseguiu difundir muito mais, né? Então, acho que todo mundo ganhou por esse curso ter chegado tão longe assim. Muito, muito obrigada. Eu só queria, né, comentar que a gente comenta, né, fala, a gente ficou abismada, surpresa. Para vocês terem ideia, quando a gente vai escrever o projeto do evento de extensão, né, tem lá número de participantes que a gente supõe, né, que vai ter no curso. Então, eu e a Lu, a um princípio, a gente falou, vamos, acho que colocar 50, né, porque 50, a gente sabe que tem uns 20 alunos que se voluntariaram para ser estagiário na atividade. Daí depois a gente falou, mas vamos colocar 100, porque o nosso curso tem quase 400 acadêmicos, né? Então, acho que tudo bem, né? E aí, quando foi, então, 375, para vocês entenderem, né, como a gente ficou surpresa, né, a gente realmente não esperava, e isso foi muito legal, né, ainda mais nesse período, né, como a Luísa falou, de pandemia, eu acho que para a gente foi fantástico, né, a gente ficou muito feliz e ficamos felizes que tanta gente se interesse, né, pelo tema. Então, muito obrigada. Aí, apenas para lembrá-los, mais uma vez,
hoje também tem uma tarefinha lá, não é uma tarefa, na verdade, né? A gente gostaria, como a gente fez esse primeiro formulário, que era para conhecer vocês um pouquinho mais, a gente perguntou das expectativas de vocês quanto ao curso. Outra curiosidade com relação aos inscritos. Lá a gente perguntou quais eram as profissões, né? Se vocês eram estudantes de quais cursos e se já eram profissionais e não eram estudantes. Nós temos nesse curso oficial de justiça, engenheiros, enfermeiro e técnico em enfermagem, administração, administradores, fisioterapeutas, cuidadores, professor de matemática e física, fonoaudiólogo, comerciante, policial, historiador e profissional de educação física, né? Que bom que a nossa classe também, né? Nossos colegas também se interessam pelo assunto. Mas essa foi uma outra curiosidade também, porque a gente, tanto que vocês viram ali que as opções eram áreas da saúde, que seria, a princípio, aqueles que teriam um interesse primário, né? E aí a gente começou a receber relatos de pessoas que estavam passando a quarentena com os pais e gostariam de entender um pouco mais sobre o processo, pessoas que se formaram há muito tempo e queriam se atualizar, pessoas que têm curiosidade e aí aproveitou esse tempo da pandemia, já que a gente está trancado em casa, vão aproveitar para ganhar algo, né? Conhecimento é sempre válido. Então, entre curiosidade profissional mesmo, querer algo, ter um conhecimento mais profissional, acho que a gente tentou fazer o curso mais acessível a todos, né? Então, a nossa ideia era que a linguagem ficasse fácil, né? Que todo mundo conseguisse entender. A gente evitou termos muito técnicos, a gente falava em algum momento e tentava explicar. E esse último formulário, ele é mais para a gente entender se isso funcionou, né? Porque às vezes para nós está super acessível e lá no fundo a pessoa que não era da área falou, então eu dei uma viajada nas aulas, não consegui entender. Então o que a gente quer é escutar vocês no final, né? O que se vocês a expectativa que vocês tinham no início foi atingida agora no final, né, de uma certa forma. Então, respondam lá, por favor. Lembrando que tem esse que é referente à nossa presença, e no AVA tem aquele formulário final que é de avaliação do curso, tá? Então, aquele lá é uma avaliação geral. Tem alguns pontos que a gente também vai ter acesso, mas esse aqui é um pouquinho mais para curiosidade nossa, né, para a gente entender um pouquinho. Ok? Já está lá no AVA disponível. E acho que é o momento tarefa final, né? A gente passou semana passada, agora não temos mais momento tarefa hoje, chega, é só responder o formulário mesmo. Lembrando, a gente já comentou com alguns que vieram perguntar, o AVA, que é onde vocês entram para ter acesso a esses formulários, às aulas, e ao material disponível, ao material de apoio, vai encerrar, pessoal, dia 3 de julho. Então, até sexta-feira agora, vocês conseguem entrar lá, salvar todo o material que tiver interesse e responder os formulários. Principalmente responder os formulários. Porque, assim como a gente falou na aula passada, o certificado vai ser mediante a esses formulários. Então, se vocês não entrarem nesse período e responder e enviar para nós, depois não tem acesso ao certificado, tá? Para ter direito ao certificado, vocês precisam preencher pelo menos 70% de frequência, tá certo? Do nosso curso. E aí me perguntaram quanto tempo demora para ficar pronto o certificado, a gente não tem como prometer, porque depois que encerrar tudo, nós vamos fazer uma comparação, né? Fazer a lista de quem fez todas as tarefas, quem atingiu 70%, para daí enviar para a ProEx, e aí são eles que vão fazer o formulário. A gente só encaminha. Então, a gente está em um momento de muita coisa online acontecendo, pode ser que demore um pouco em virtude da quantidade de trabalho, tanto que a ProEx tem como no TEAD, né? Então, nós não tem como, tentaremos fazer o mais rápido possível, mas a gente não tem como garantir, certo? E o sorteio do livro, que muita gente achou que era a foto lá o print, né, da live, não. O sorteio do livro é mediante a frequência. Então, para ter o certificado, vocês precisam ter 70%. Fim. Ah, professora, mas eu queria muito participar do sorteio. Então, tem que ter tudo. Vocês têm que ter feito o print da live e ter respondido os 5 formulários que estão no ar, tá? A gente vai pegar essas pessoas,
colocar uma lista e fazer um sorteio, tá certo? Provavelmente esse sorteio vai ser postado lá no Instagram do Natividade, então acompanhe o Instagram do Natividade. A gente tem colocado muita coisa lá sobre isso, sobre o curso, sobre temas relacionados ao envelhecimento, tá? Acessem lá, esse é o nosso livro lindo. Vamos sortear uma versão e-book, que é para poder todo mundo poder participar, né? Porque senão a gente ia sortear, vai que alguém do Chile ganha, imagina, enviar uma cópia física. Pensou que o e-book é mais acessível para todos, certo? Acho que é isso. Dan, quer complementar, continuar? Ele vai continuando falando. Acho que tá bem tranquilo, né, gente? O pessoal do Chile tá entendendo? Querem que eu explique as frequências Chile? Querem que explique qué es lo que hay que hacer para el certificado y también para el sorteo? ¿O se entiende? ¿Sí? ¿Explico? Ya, bueno, Constanza me dijo que explicara, así que, a ver de dónde empiezo. Acá. Bueno, entonces para que puedan tener el certificado, tienen que estar al día con al menos 70% de las clases. Entonces, lo que pedimos desde un principio. Entonces, tenemos una live que en el primer día de clase está disponible en el AVA, en el ambiente virtual de aprendizaje, ¿ok? Entonces, tiene que hacer un print en el momento que aparecemos las dos con el libro, ¿ya? Esa es la primera tarea. Y después contestar todos los formularios que está cada uno en un día de clase en el ambiente virtual. ¿Sí? Entonces, para el sorteo del libro, tienen que hacerlo todo, 100%. Y para la certificación, 70% de las clases. ¿Ok? Connie, ¿se entiende? No sé si... Ok. Acho que sim. Perfecto. Então, y se me olvidó. Se envía el print al correo o al Instagram de Natividad, que yo les voy a mostrar en un momentito. El otro es que el ambiente virtual, el AVA, está disponible solamente hasta el viernes, el próximo viernes, ahora ya, día 3 de julio, ¿ya? Cuando se cierra el ambiente virtual, ya no podemos hacer nada más. Así que ahí no va a servir que nos mande por correo, por Instagram, por nada. Así que, por favor, no pierdan esta fecha hasta el viernes. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Então, pessoal, não percam a data, por favor, né? Por favor. E avisem, né? Se vocês souberem de alguém que começou o curso, muita gente começou no fim da semana passada. Comenta lá, fala, ó, tenta agilizar, né, para não perder o prazo, por favor. Isso. Então, só para comentar um pouquinho mais, né, do sorteio que a Lu falou aqui. Então, a gente vai fazer, né, uma planilha, esses sorteios eletrônicos que são feitos, né, comumente, que eu nem sei ainda como faz, a Luísa que já sabe, e a gente vai colocar lá no Instagram do Natividade, que é esse aqui. Então, vocês entram lá no Natividade e segue a gente lá, tá bom? Tem várias informações do curso, como a Lu falou, que a gente está colocando lá. Então, as pessoas, os profissionais que a gente tem indicado, né, que muita gente está usando muito o Instagram. Até por isso que a gente escolheu fazer, né, uma conta para o nosso projeto de extensão, para que isso facilite. A gente tem muitos acadêmicos também, né, no Instagram, então fica muito mais fácil. Bom, acho que nenhuma dúvida mais em relação a isso? Nenhuma dúvida? Amigos, hermanos, chilenos? Não? Então, gente, a semana passada a gente falou, né, bastante sobre as danças circulares, que foi o que eu desenvolvi, né, durante a minha tese de doutorado, e a Julimara estava aqui com a gente. Hoje ela mandou mensagem que não poderia participar, está em outra reunião virtual, né, e
ela indicou, né, para vocês com quem fazer os cursos. Então, se alguém tiver mais interesse, manda para a gente e-mail, que daí a gente passa bem certinho quem são, né, as profissionais. Eu e a Júlia, a gente fez cursos de formação com a Cristiana Menezes, que é, assim, fantástica, sensacional, ela é ex-bailarina, então, é muito bacana, né, o trabalho dela. E daí hoje eu queria aproveitar e reconvidá-los, né, que a Julimara já fez o convite semana passada, mas ficou no chat, e eu quis trazer aqui, porque tem sido, participar tem sido muito legal, né, ela fez um projeto de extensão com danças circulares, essa foto é da semana passada, né, eu participo sempre com a minha mãe, a Luísa também participa, o Marcelo Garufi, não sei se ele está por aí hoje, também participa, né, e cada aula a Júlia tira, né, que ela fala, vou sortear um anjinho. Então, a semana passada foi o anjinho da criatividade, eu achei bem bacana até trazer, né, para vocês, porque a gente está se reinventando, né, assim como foi o nosso curso, a gente vê que tem vários profissionais, como a gente chamou aqui bastante atenção, né, para ter cuidado com o que seguir aí nas redes sociais, né, quem está interessado em fazer exercícios físicos, principalmente para quem é de outra área, que daí, né, talvez não tenha tanto conhecimento, mas tem que ter bastante cuidado nesse momento de prática, né, às vezes vai começar ou querer fazer atividade com um idoso que nunca fez, né, então ter bastante cuidado, né, e até por isso, mais uma vez, a indicação dos profissionais que a gente trouxe. E aí a Julimara fez esse projeto, que acho que já está com 2 meses, né, Lu? 3 meses? Sim. Não sei se 2 ou 3 meses, mas a semana passada, né, vocês podem ver aqui que a Júlia está até de chapeuzinho junino. Então, a gente fez uma festa junina mesmo, aqui, ó, tô aqui em casa com a minha mãe, aqui atrás até para ver, tem umas bandeirinhas, tá vendo? Minha mãe organizou tudo, né, fez toda a decoração. Então, aí o Garuf está aqui, ele participou também, falando que foram 12 quintas-feiras, né. E, na verdade, é um estímulo muito bacana, né, para quem também ou quer aprender sobre as danças circulares, é um momento, né, que, de repente, para iniciar, quem está com um idoso em casa quiser fazer, porque é bem tranquilo, né, então é uma atividade super estimulante, com música, muito bacana, e a Julie, o projeto, na verdade, lá no Instituto Federal de Diamantino, que ela está, em Mato Grosso, o projeto em si, ele terminaria na quinta passada, que foi a nossa festa junina. Só que a Julimara, ela vai continuar. Então, os encontros serão quinzenais, né? Porque quando a gente gosta, a gente não consegue abandonar, né? E a Júlia está fazendo a mesma coisa. Agora vai continuar por amor à arte, né? Então, a cada 15 dias, então, vai ser uma sexta-feira sim e uma não, né? Pode ser que esse dia mude, mas eu deixei até o e-mail da Júlia, né, aqui no slide, para vocês terem acesso, mas também qualquer coisa pode perguntar, né, para a gente. Então, uma sexta sim, uma não, vai começar agora, dia 3, né, esse período, né, quinzenal, às 4h30, que é horário de Brasília. Daí, como, né, nós temos vários estados representantes, e Chile, que é 1 hora menos, então seria às 15h30 em Chile, em Santiago. Então, fica o convite, né, para as danças circulares da Julimara. O sorteio a gente já falou. E aí, aqui eu trouxe só o Insta, né, do Natividade, para vocês terem familiaridade com a carinha dele aí, né? Então, sigam-nos lá para acompanhar tantas dicas como o sorteio. Quem será que vai ser o sortudo? E daí aqui, gente, eu trouxe, né, para se alguém não entrou ainda no AVA hoje, né, eu trouxe aqui a figurinha para lembrá-los que vocês têm que entrar na abinha de extensão, onde está escrito extensão MOX, porque tem 3 abinhas, isso aqui tem confundido muita gente, porque se você entra em outra abinha, vai funcionar o login,
só que vai ficar lá que o seu curso tá, como é que é mesmo? Fica, tá Esperando esperando aprovação, aprovação, ou que o curso já encerrou, porque o isso. nosso curso está salvo em extensão. Então, vocês existem no sistema, mas não especificamente no nosso curso. Então tem que entrar na abinha aqui que fica tudo corzinho de uva, tá? E aí hoje a gente colocou lá, né, o formulário tá lá e colocamos alguns materiais, né, alguns artigos, capítulo de livro, as recomendações do American College, da Organização Mundial de Saúde em espanhol. Que mais, Lu? Ajuda aqui a Tem, lembrar. acho que 3 livros. Tem um específico para vivências sobre o cuidador, vivências sobre Alzheimer. Isso. Temos um sobre aposentadoria, que foi um dos que a gente comentou durante, acho que a segunda ou terceira aula, que é do professor Riane, né, que a gente Isso. indicou. E tem esse aqui, pessoal, que ele é específico para a saúde. Não sei se está aparecendo aqui, deixa eu ver meu. É Tá, o um livro livro que do... foi feito pelo CREF, da região aqui de Campinas, o CREF São Paulo, que é o Conselho Regional de Educação Física, e ele é orientação para avaliação e prescrição de exercício físico relacionados à saúde. Mas é bem bacana, porque aqui tem um capítulo, tem uma parte sobre prescrição, foi feito por profissionais de educação física. Quem tiver curiosidade, no site do CREF São Paulo, na Regional Campinas, tem toda a coleção, acho que foram 20 livros, se eu não estou enganada, e cada um tem uma abordagem específica. Né? Esse aqui é específico para a saúde, avaliação e prescrição para a saúde, tá certo? Tá lá disponível para vocês. E lembrando que eles também vão sumir, então quem quiser guardar esses arquivos, entre hoje ainda, faça o download e salve, tá? Porque ele vai fechar junto com o AVA, tá bom? Isso. E daí, além disso, tá também o artigo que a gente começou discutindo, né, sobre a pandemia e o impacto que isso vai ter no envelhecimento, e também aqui o informe mundial sobre a doença de Alzheimer e as diretrizes brasileiras de hipertensão. Então, na verdade, alguns documentos, né, que a gente utilizou para o curso e que a gente achou que nesse momento seriam alguns, né, talvez dos mais importantes para que vocês pudessem ter o acesso, tá? E, né, lembrando que continuamos, né, disponível para caso de dúvida, se vocês quiserem outros materiais também, tá? Não tem problema algum, né? Podem entrar em contato com a gente. Bom, pessoal, eu trouxe aqui, né, uma fotinho de pessoas idosas fazendo exercício, felizes, né? Nós somos suspeitos, a gente sempre vai defender, né, com unhas e dentes, que o exercício é uma das melhores terapias não farmacológicas existentes, né? Durante o curso a gente falou de diversos benefícios, né? E se vocês, depois vocês vão ver o formulário de hoje, a gente traz, né, um questionamento bem geral para saber um pouquinho de vocês, o que vocês, né, acharam do curso, e momentos de reflexão. Em alguns momentos a gente falou muito, né, da importância de trabalhar em conjunto com outros profissionais, né? A gente sempre fala nas avaliações quais são os objetivos, né? O que você quer fazer, o que você precisa melhorar, aonde você quer chegar, né? Com esse idoso. E eu acho que vale a pena hoje só trazer uma reflexão, que tem um estudo bem bacana, que fala de... Eu deixei em espanhol, porque eu tinha feito em espanhol, e como nós temos, né, nossos amigos chilenos fazendo, vamos agradar um pouquinho todo mundo, né, deixar algum slide em espanhol aqui. E essa pesquisa, né, de uma grande professora pesquisadora sobre envelhecimento aqui no Brasil, que é a Anita Liberalesto Neri, ela faz uma pergunta, né, para os idosos: o que é ter uma velhice saudável? O que você, né, entende por, ou o que você quer? Ter uma velhice saudável ou ser feliz na velhice, né?
Então, acho que, na verdade, a reflexão, assim, a gente a fazer, o que que o exercício físico pode trazer, né, para o processo todo de envelhecimento. E o que que isso tem a ver, né, com ser feliz, ser saudável, né? Então, nessa questão, os idosos que participaram, eles comentam que envelhecer de uma maneira feliz e saudável é mais do que ter só a saúde, né? É sentir-se bem física e psicologicamente e ter relações interpessoais. E se a gente, né, for analisar desde o nosso ponto de vista super defensoras do exercício físico, tudo isso comentado, o exercício físico frequente, né, bem orientado e planejado, é capaz, né, de entregar, de estimular, de oferecer aos idosos, né? Então, fazer com que se sintam bem, física e psicologicamente, porque também vai estar, né, entre outras pessoas e ter relações, né, interpessoais, intergeracionais, que também é bastante importante, e até mesmo a distância a gente consegue nesse momento fazer, né? O avô sendo ajudado pelo neto, como é que liga o computador e o celular, que eu preciso entrar no Zoom, no Meet, no Instagram. Então, um momento de atividade física, né? Nesse momento que a gente está vivendo, ele pode também estimular essa relação intergeracional e, né, dentro da família ou amigos mais próximos. Tá? Então, a ideia um pouquinho da reflexão, né, sobre o curso e a atividade física é essa. E lá no formulário, vocês vão ver que a gente colocou lá, né, se trouxe novas reflexões. Então, o que que é, né? Reflexões. Atos ou efeitos de refletir, de se desviar da direção original, né? É para você desviar da sua vida? Não, mas é só para abrir, né, a nossa mente, pensar em, né, novas possibilidades. Então, meditação, pensamento ou análise detalhada sobre um assunto, sobre si próprio ou sobre algum problema ou sentimento. Então, essa pandemia nos traz, né, várias reflexões. O bacana da gente ter diversos inscritos de muitas áreas também nos traz a ideia, né, de que muita gente está interessada não só profissionalmente nesse tema, mas também com o intuito de melhorar a qualidade de vida da família ou a própria qualidade de vida, né, conhecendo um pouquinho mais esse processo de envelhecimento. Então, a ideia, assim, né, da nossa formulário final é mais ou menos esse, né, saber um pouquinho de vocês, saber se a gente, com o conteúdo que a gente trouxe, a gente conseguiu instigá-los a refletir e pensar em coisas novas. Eu costumo brincar, vamos pensar fora da caixinha, né? Da caixinha que a gente está acostumado. Tá, então, acho que basicamente, né, para falar hoje, né, não é aula, e mesmo assim a gente já está meia hora falando. Isso, isso. Deixar de novo, né, o nosso e-mail. Gente, escreva para a gente, né? Quem está assistindo a aula, não agora online, né? Mas quem está assistindo em qualquer outro momento, escrevam para a gente se tiver qualquer dúvida, né? Qualquer curiosidade, qualquer crítica, qualquer elogio, é tudo muito bem-vindo. E aqui, né? Nossa natividade, e eu queria então, né? Agradecê-los. Né, quem pôde estar presente aqui, é muito bacana, né, a gente vê a cada aula bastante gente acompanhando, então a gente fica muito feliz, e quero agradecer a Lu, né, que essa foto, acho que é a foto talvez mais antiga nossa, né, a gente se conhece há 10 anos, eu achei legal quando eu vi a foto, porque muita gente comentou, nossa, que legal, vocês conseguem fazer o curso, né, numa desenvoltura, assim, tem coisas que a gente não combinou, né, não dá para combinar tudo, não dá para saber, né, exatamente o que vai acontecer, que perguntas que vão chegar, mas eu e a Lu, a gente se conhece há 10 anos, nos conhecemos no LAF, né, o Peri tá aí de... né, como é que fala?
Representante? De prova, né? Testemunho. Testemunho. De testemunho, né? E a gente, desde o primeiro momento, assim, se deu muito bem, né? Tanto de amizade quanto trabalhar em conjunto. Então, eu sempre falo para o Lu, que bom que é trabalhar com você. Então, obrigada por entrar, né, nesse curso comigo. A gente vai criando as ideias meio doidas, assim, junto. Vamos, e a gente se anima. Então, isso é muito legal e é muito bom quando... tanto pessoalmente como profissionalmente a gente se dá bem, a gente não briga, né? E a gente às vezes tem ideias diferentes e conversa e chega num ponto em comum. Então, um prazer, Lu, obrigada mesmo, de coração, né, de ter estado até aqui e ter sido tão prazeroso esse momento. Digo mesmo, agradeço. Eu acho que essa amizade que tem por trás facilita o processo. E como a gente veio do mesmo lugar, né? A gente estudou durante muito tempo no LAF, sob a orientação do Gobi, do professor Sebastião Gobi, e de outros professores, a gente vai na mesma linha. Só que é muito legal porque depois do LAF, cada uma foi para um lado. Então, uma parte que eu tive, a Danila não teve, e vice-versa. E aí a gente começou, por isso que o curso ficou tão grande, porque a gente queria falar daquilo que era em comum, aí a gente queria agregar o que eu fiz a mais, o que ela fez a mais, e de repente ficou um conteúdo enorme, né? Mas eu acho que essa facilidade em conversar é o que vocês veem. Então, muita gente comentou que estava muito bacana, que, né, foi um curso leve, a gente agradece, fica tranquilo, né, que tenha sido leve, porque ele foi longo, mas agradeço, Dan, agradeço e... não sei, a gente cria, né? Vamos fazer? Vamos. Aí a gente começa a planejar e as coisas vão fluindo. Eu acho que, embora tenha dado, né? A gente ficou um tempo estudando, trabalhando, gastamos uma energia em cima disso, acho que foi favorável, não só pelo tamanho do curso, como a gente já falou, mas por nós mesmos. Então, a gente vive falando, que pena que está acabando, porque acho que nesse período, especialmente nesse período, porque a pandemia já teve o pico, a gente achou que seria curto, não acabou, prolongou, a gente não tem muito uma perspectiva, e aí chega um momento que a gente vai, né, cansando, a saúde mental vai esgotando, e aí esse curso nos deu um gás a mais, assim. Então, obrigada, Dan, por topar sempre as loucuras, por ser parceira, muito bom, obrigada a todos vocês. Muito bacana mesmo. E como a Danila falou, a gente não ia falar nada e já são 40 minutos, né? Deixa eu só aproveitar, né, encerrar esse momento de agradecimento e responder algumas questões. Duas dúvidas muito frequentes. O AVA não vai mudar a frequência, pessoal, porque os formulários não são vinculados ao AVA, tá? Então, vai ficar sempre 0% o progresso de vocês. E o formulário, a princípio, era para todo e-mail que vocês, todo o formulário que vocês responderem, era para chegar uma confirmação. Deem uma olhada se não está na caixa de spam os primeiros, tá? Mas, a princípio, se você respondeu, clicou em enviar e colocou a sua resposta, foi registrada, está tudo certo. Se vocês ficarem muito preocupados com isso, vocês podem escrever lá na atividade que a gente confirma, tá? Mas não se preocupem com a frequência do AVA. Tudo bem? Sim? Tem mais alguma? Você tinha falado duas dúvidas, parece. A frequência do AVA e a segunda não estou recebendo e-mail de confirmação. Tá. Eu respondi tudo junto. Entendi. Tudo bem. Então, acho que podemos parar de falar, né? Nós duas. Gente, então a gente queria abrir, né, para vocês. Abram suas câmeras, se vocês não quiserem, não abram. Se alguém quiser fazer pergunta, né, fazer falando mesmo, pode abrir, começar a falar. Se de repente tiver muita gente, a gente faz aqui pelo chat, a gente vai pedindo para vocês escreverem eu, né, e a gente vai colocando uma ordem, tudo bem? O pessoal vai querer ganhar o livro, tá, gente, né? Tem que responder tudo, estão respondendo?
Alguém quer comentar? Gente, também não são só perguntas, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, né, que trabalha com algum grupo, algum relato, fiquem à vontade. Escuta os sons. Alguém ligou a câmera. Luísa? Luísa? Sim. Tá bom? Dá para ouvir minha voz? Dá, perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade do curso, né? De vocês abrirem para várias áreas. Por exemplo, eu sou administradora e trabalho com coordenação de um programa de preparação para aposentadoria, que está em stand-by agora na instituição. Então, através da aceitação, eu pude ver a importância do exercício por outra ótica, porque a que eu vi foi pela psicologia, né? Então, agora eu estou vindo através do exercício, a importância, né? Então, assim, essa oportunidade que vocês abriram para todas as áreas, não restringiram, né? E também a dinâmica, a forma que vocês fizeram esse curso, através de formulário, né? A da dinâmica, o AVA muito completo, né? Assim, com todas as informações, tudo muito bem explicado. No começo eu pensei que eu não ia conseguir entender nada, algumas coisas eu não entendi, mas eu pude ver a importância, né? E ao estar com alguém da área, poder sugerir, né? Dar ideias, né? Então, assim, agradecer, né? Por esse momento dessa pandemia, a gente está tendo a oportunidade de fazer curso, né, igual esse. Eu queria que sempre, quando vocês fizessem, abrissem também, colocassem no Facebook, né, porque seria impossível fazer um curso me deslocando, né, não teria nem como, né, nem a instituição pagaria. Então, assim, foi muito enriquecedor para mim. As dicas, nossa, eu achei ótimo no final do curso. Então, assim, agradecer mesmo pela oportunidade, tá? E por conhecer vocês, né? E saber do trabalho também, pra gente divulgar aqui também, né? Divulgar. Né? É só agradecimento. É o coração, né? Obrigada, Luísa. Obrigada. Você que está em Uberaba, né? Na Federal? Isso. É muito bacana, porque eu estive aí, né? Então eu conheço quando você fala, né, do hospital, do campus, já vem tudo, né, a localização, então é muito legal. Obrigada primeiro, né, que você sempre interagiu com a gente, né? Foi mandando. E como a gente escreveu no textinho do dia ali hoje, né, para a gente foi um grande aprendizado, porque foi a primeira vez que a gente está fazendo o curso à distância, com todas, né, esses plataformas, equipamento e tal. O pessoal da Manteade deve estar meio louco com a gente aqui, né, porque todo dia, no começo, a gente pergunta. Pelo amor de Deus, ajuda, né? Então, e o retorno de vocês, até mesmo as dúvidas de vocês, nos ajudam muito. Porque muitas vezes a gente acha que está chegando, que está dando certo, né? E às vezes não está. Então, quando alguém pergunta alguma coisa, isso é muito importante para a gente também poder ir, né, afinando, acertando. E outra coisa que você falou, né, das áreas, né? Eu acho fantástico, a gente sempre fala do trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, né? Quanto mais a gente conhece, mais fundamentação a gente tem, né, para tentar fazer uma política pública, para fazer um projeto de extensão, né, seja ele, né, qual tema for. Então, quando a gente consegue conversar entre as áreas, né, isso fica muito mais enriquecido, fica muito mais bem estabelecido. Então, eu fico super feliz, né, com o seu relato, com a sua participação. Muito obrigada mesmo. E, Luísa, você disse que algumas coisas não entendeu, pergunta pra gente. Se teve algo que passou e que você gostaria de entender melhor, ou não tem certeza, manda lá no Natividade, manda no e-mail, estamos... A gente adora falar sobre isso, então vai ser um prazer. É muito específico da área, né? Então, assim, para mim, mas eu digo assim, eu vi a importância, mas eu não consegui, porque eu não tenho, assim, um arcabouço da área, né? Então, assim, mas, no geral, eu tive uma boa compreensão, né? E uma valorização a mais, né? Por esse trabalho
aos servidores, né? E muito obrigada. A gente fica feliz, principalmente porque na sua fala você falou, e é bacana porque quando eu tiver contato com alguém da área, eu consigo incentivar. Então, muitas vezes a gente não tem ação direta, mas você consegue mudar o seu ambiente por networking, né? Então, conversa com outro professor aqui, lança a ideia, fala, olha, eu fiz o curso, que tal a gente trabalhar junto? Isso é muito bacana. Muito obrigada, viu, pela participação, muito bacana. Obrigada. Olha, a Amanda comentou, né, que as pessoas que atuam com grupos poderiam compartilhar, então quem quiser, né, se sentir à vontade, quiser contar para a gente qual o trabalho que faz, né, e a Zuleika quer abrir seu microfone para falar? Eu não vejo aqui todo mundo. Para mim, é um Abri o meu. Abri. Então, abriu? Deixa eu ver se eu tenho. Eu achei assim que foi... Abri. Então, achei assim, gente, sensacional, né? Eu falo de São José dos Campos, eu sou historiadora, né? E vários pontos, assim, em comum na trajetória, assim, de vocês, assim, que foi me dando, assim, muita alegria, né, em participar. Quando a gente se inscreveu, eu não sabia, né, eu faço pós-doutorado na Federal do ABC, com a professora Ruth Galdo Roça, a Ruth conhece vocês, mandou um beijo grande, mandou um super beijo, e ainda estava em reunião com ela outro dia, eu falei, eu preciso desligar, porque hoje tem aula com as meninas, ela, manda beijo, eu falei, eu vou ter a oportunidade de mandar o beijo, então o beijo está mandado. Além disso, eu estou no meio da minha coleta, eu trabalho com senhores, né, de 60 a 70 anos, que são capoeiristas, mestres de capoeira. Eu já tinha feito trabalho no doutorado com jogadores de futebol aposentados, então, assim, eu nunca trabalhei nessa perspectiva do exercício físico, eu sempre trabalhei a memória, a oralidade, a sociabilidade do idoso, mas a questão da atividade física, do exercício em si, eu sempre percebi que deu a eles um dinamismo e uma coisa diferente, né? Mas com o futebol eu vi, assim, uma frustração, algumas coisas que aconteciam com desgaste mesmo, que eles ficavam inativos mais cedo do futebol e às vezes parava com tudo. Com o capoeirista está sendo desafiador, porque eu trabalho com idosos que o corpo dele vai se adaptando de 300 formas, mas ele não para de se movimentar. Então, está sendo muito legal. Eu estou no meio da minha coleta, que eu estou fazendo as avaliações agora na amnésia, tudo online, e é muito difícil, porque no meio da pandemia, esses idosos me procuram o dia todo, eu acordo 6h30 da manhã com bom dia, tudo quanto é lado, e assim, eu dou mais atenção para eles do que para os meus pais hoje, e às vezes eu fico até me culpando por isso, né, porque eu falo, gente, nossa, eu tenho mais de 50 idosos que eu já fiz entrevista nos últimos 2 meses, e todos eles querem falar para mim, olha, eu estou fazendo um exercício hoje, manda foto para mim. Então, essa validação, essa necessidade dessa validação é muito gostoso, porque ele se sente, mesmo com a academia estando fechada, com o grupo dele de referência estando parado, a forma como eu faço uma escuta qualificada dá a ele condição dele continuar fazendo exercício e querer mostrar foto para mim como se eu estivesse entendendo. E de avaliação física, eu entendo muito pouco, não entendo quase nada, então tudo que eu estou preparando para a minha coleta veio muito a calhar com o que vocês estão fazendo, inclusive eu vou ter que voltar, vou ter que retomar aquela aula, porque eu quero com cuidado, assim, saborear mais, porque é muito rápido, é muita informação, né? E, por fim, queria falar da dança circular, porque eu acabei orientando um trabalho de pós-graduação, orientando o meu foi da dança circular, que é o Guatassara Monteiro. Ele é uma super referência também, daí eu não sei se vocês conhecem, que é um fofo, né? E eu falei, poxa vida, tanta gente, tá todo mundo longe, o cara no Pará, eu aqui, as meninas no Sul, e acaba que a Ruth no meio, todo mundo se conhece, muito legal. Aí eu não queria perder a referência, né? Queria ver se, de repente, alguma forma, algum canal a gente consegue estabelecer para ir trocando essas figurinhas, porque foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Gratidão, era isso. Que legal, obrigada, Zuleika. Nossa, manda um beijão para a Ruth, né? A Ruth, para quem, né, não fala que todo mundo falando de gente conhecida, a Ruth foi minha orientadora no doutorado, né? A Ruth é psicóloga, professora na Federal da ABC, tive tempos e tempos de viagens para a Federal da ABC, então a gente saía de Rio Claro e ia, né, para as reuniões, então também nós aprendemos
demais com a Ruth, né? Foi muito bacana esse tempo. E então manda um beijão. E com certeza a gente pode ter, né, esse meio de diálogo, o que precisar, pode contar com a gente, né? É até bacana que quando a gente começou a ir para a Federal da ABC nas reuniões, a gente fazia uma dinâmica que a Ruth nomeou de Festival 2 Minutos, acho que era. E a gente tinha que ir falando tudo o que a gente tinha feito, assim. O que você fez no último mês? Tinha que falar. E era muito legal, né, essas discussões, porque daí, como eram várias áreas, né, assim como você é da história, né, a gente sempre conversava muito, né, sobre os testes para que todos pudessem entender, né, o que estava acontecendo. Então, essa troca é sempre muito rica. E o Guatassara, eu conheço, na verdade, eu fui no Encontro Brasileiro de Danças Circulares, na época que eu estava fazendo, né, o doutorado, e eu encontrei nesse Encontro Brasileiro. Mas é muito bacana, ele tem algumas coisas escritas também, né, tem bastante material sobre as danças circulares, muito legal. É um mundo muito pequeno, né, um ovo, você começa a ver daí você fala, nossa, que legal, aqui, ali, e tudo tem uma ligação, né. Então, parabéns, né, pela sua pesquisa, acho super interessante um outro olhar, né, sobre o esporte, sobre o exercício físico, né, que você vê de uma outra maneira, né, pelo olhar da história, né, e que bacana essas diferenças, né, talvez o futebol, fiquei pensando, você falou do futebol e da capoeira, mas talvez o futebol também traga muitas lesões, né, para quem o pratica, e o pessoal vai saindo, né, vai desanimando de realizar atividade física. Zuleika, obrigada, vou deixar a Lu falar, muito obrigada pela sua participação e pelo seu relato. Não, e só complementando, a Zuleika falou que legal, né, de repente, a Ruth foi, nesse caso, nosso ponto de ligação. Acho que a gente não agradeceu em momento nenhum os nossos amigos, porque o LAF, como a gente fala muito, né, cada um foi para um lado. Então, tem gente em Petrolina, tem gente em Cuiabá, tem gente em Minas. Acho que os 16 estados. Então, eu acho que tá espalhado esse pessoal, no Brasil. os nossos amigos nos ajudaram muito na divulgação. E daí é muito gostoso quando a gente vai conversando, falar, legal, de onde você é? Ah, sou de tal lugar, foi o professor André que falou. Então, assim, para nós é um carinho ainda mais especial, porque quando vocês chegam a nós, por meio dos nossos amigos, é como se todo mundo já se conhecesse, é uma coisa muito bacana. Então, isso foi muito legal do curso também. Que legal, Zuleika, você escreveu no e-mail, acho, para nós, né, dos capoeiristas. Bacana de conhecer o rostinho do e-mail, né? Por isso que a gente gosta de abrir a câmera. Que legal. Obrigada pelo relato. Olha, só para organizar, acho que o Christian tinha aberto o microfone. Você quer falar, Christian? Ele abriu junto com a Zuleika. E depois temos a Daniele. Olá. Bueno, primero que todo, un gusto saludarlos a todos, a todas. Voy a hablar lento por si no se entiende. A pesar de lo triste del confinamiento, a pesar de lo triste esta situación que nos ha afectado a usted y a nosotros de manera muy similar por estas lamentables posturas políticas, ¿cierto? Se generan también positivamente estas situaciones de comunicación que encuentro maravillosas. La verdad, soy un agradecido de todas las posibilidades de aprendizaje y ambas son buenísimas profesionales. Es un gusto conocer a Danila, bueno, ya la conocía, a Luisa ahora y de verdad que estoy agradecido por las herramientas. Han ayudado bastante para complementar el conocimiento que tengo y feliz de esta bonita oportunidad. Y bueno, no quiero agradecer más porque es como despedirse antes y aún no hemos terminado, así que eso respecto a eso. Y lo otro, quería hacer la pregunta respecto a los print. Print significa impresión, ¿cierto, Danila? Ah, sí, es para hacer la foto de pantalla. Ah, ya, lo que pasa es que ese punto no me quedó claro, entonces me metí quería que me lo explicara un poquito y respecto a por ejemplo, los formularios, siempre intento ser un buen estudiante y apenas termino la clase, ingreso y lleno el formulario, pero no vi un formulario diario, no eran como, o quizás estoy equivocado.
pero vi un Bueno. formulario al comienzo que era como de datos generales, después vi clases que la revisé, después vi uno donde uno puede proponer preguntas o generar algún debate, pero esa es la duda que tengo, Daniela, no... Sí, te explico. En primer lugar, gracias, Cristian. Cris desde un principio siempre ha hablado con nosotras, nos ha enviado preguntas, entonces es muy buena nuestra comunicación. Bueno, y nos hemos aproximado nuevamente, ¿no? Hace ya como bastante tiempo. Si hace 10 años conozco a Luisa, Cristian lo conozco hace como 15 ya. Entonces, qué bueno poder tener esa nueva aproximación. Bueno, algo bueno, salimos con eso de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias a ti por estar acá con nosotras y por toda la buena onda con nuestro curso. Respecto a las fotos, para todos los días en el sistema hay una fecha, luego arriba, ¿sí? ¿Se ve ahí? En esa fecha está como un texto, un poquito más abajo un link para el formulario y el link que es de Google Meet. ¿Sí? Y abajo está como el foro, pregunte a los profesores, algo así, ¿no? Entonces todos los días tiene un link para el formulario. Ok. E a Quizá tenga que volver live a tá un poquito. diferente. Ah, A sí. live está em outra aba. Porque el primer día, que fue en Instagram, está en una fecha diferente. ¿Cómo que está lá? É a apresentação. ¿Y se puede hacer, Danila, por medio de la página y también por el Instagram? ¿Puede ser las dos posibilidades? Sí, mira, voy a presentar la pantalla Por favor. para que no quede ninguna duda. ¿Le parece? Muchas Ainda gracias. Não sei como que é agora, uma guia. Uma guia. É muita coisa, gente. Bueno, aqui sim? Tá abrindo. Yeah, ok. Eu vou explicar em alto, tá, gente, para o pessoal que talvez tenha mais dúvidas, porque eu nunca explico sempre com mais cuidado. Se alguém tiver dúvida, daí a gente, de repente, vai acompanhando. Cris, entonces, acá en el guía de presentación, ¿se ve? Opa, salí. En el día de presentación, que dice acá, presentación, está la live que fue en Instagram. ¿Sí? Ok. Ya, ok. Entonces acá es la foto de pantalla donde aparecemos nosotras con el libro. Y eso tiene que enviarnos por mail o por el mismo Instagram. Puede ser. Perfecto, me acá, quedo. ¿sí? Ahora para el sorteo no hay nada muy importante. Acá no hay avisos y después empiezan cada día de clase. Entonces para cada día, ¿ve? Hay un texto que decimos qué es lo que está pasando y acá, formulario. Ese link te va a llevar al formulario. Eu tenho que mudar para apresentar outra coisa? Você tem. Viu? Aproveita só que você está aí e mostra ali no sorteio. Pessoal, quem tiver interesse em comprar o livro, tem o link ali. Tem o nome completo, né? A gente vai sortear um, mas se vocês quiserem ter acesso ao livro, tem aí todos os dados e ali embaixo tem o link que vai para a editora, tá? A gente não está fazendo merchan porque a gente não ganha nada com isso não, tá? É só para levar o conhecimento até vocês, tá certo? Exatamente. Só para aproveitar a página. Agora você tem que mudar Sim. a guia. Não, mas eu não vou lá no formulário, acho que não precisa, né? A ver, Cris? Sí, la escucho. Sí, ¿se entiende acá?
Sí, Entonces, para cada día va a llenar un formulario. Mira, del 15, después del 17, hay otro. Siempre va a estar como formulario y el link. ¿Sí? perfecto. Ahora no tengo dudas. ¿No hay me problema? queda claro. Ya. Ahora sí, Danila, ¿Ninguna duda más? la última cosa. Cada día mando el pantallazo de cada clase. No. Solo No. la presentación. Solo la live. Sí, esa fue una duda común. Entonces, la foto solamente de la live y después formularios. Perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Obrigado. De nada. Cristian está estudiando portugués también, ¿no, Cris? É uma troca. Sí, tengo la suerte de haber ido ya a Brasil, me encanta el país de ustedes, lo encuentro maravilloso. Mi país también tiene una belleza muy distinta, tenemos una cordillera, climas realmente ricos también, así que bienvenidos serán acá, por supuesto. Y si alguno viene a Chile y me quiere contactar, yo encantado, soy guía turístico y lo ayudo. Feliz. Así que termine la pandemia, Cris. Sí. Bem, obrigada, então. Obrigada, Cristian. Eu não falo espanhol, mas entendo. Então, eu deixo a Danila falar para não passar vergonha. Mas, mais uma vez, obrigada a vocês. Obrigada ao Daniel, professor Daniel, que também fez uma ampla divulgação. Tem outros professores, né, que divulgaram bastante, também fora do Brasil. Então, para a gente foi um carinho ainda maior. Foi muito importante. Obrigada. Você conseguiu acompanhar aquilo no chat? Se tem mais... O pessoal agradeceu, algumas pessoas escreveram aqui, a Carísia, a Érica, a Luísa escreveu, obrigada a todos pelos elogios, a gente lê com calma, né, depois. A Nádila, que falou, obrigada. A Amanda, se você falou em trocar experiências, é porque você trabalha com idosos, se quiser compartilhar a sua experiência, estamos aqui, caso... Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, boa tarde. Quero parabenizar a Danila e Luísa pela gama de conhecimento que vocês trouxeram para a gente. E parabenizar também essas pessoas de outras áreas que vieram buscar, porque a gente que trabalha com esse público é relativamente novidade, né? Tanto que quando comecei uns 10 anos, 11 anos atrás, trabalhar com os idosos, era muito difícil a gente ter acesso a esse conhecimento, né? Então, tinha simpósio, tinha congresso, jornada, eu estava indo buscar. E realmente, né, agora é um público mas no início era mais difícil. Então, quero dar parabéns para essas pessoas que são de outras áreas e estão aqui também dando uma atenção para a atividade física. É sinal que a nossa profissão está sendo valorizada também. Agora, nesse momento, eu estou um pouquinho angustiada, né, porque eu tenho 7 grupos de idosos que eu trabalho aqui no meu município. Eu dou aula em Palmeira e agora eles estão, né? Estão no isolamento e eu até perguntei ali, né? Ideias de como a gente pode fazer para chegar, porque nem sempre a tecnologia chega para eles, né? Alguns sim, até a mãe da Danila é uma privilegiada, mas nem todos têm, alguns não sabem, né, manusear, enfim. Então, eu queria que, se de repente alguém tivesse fazendo um trabalho, de certa forma, tivesse acontecendo bem, porque aqui eu tenho feito uma atividade extramuro. Como o município é pequeno, eu vou na calçada da casa, né,
do senhor ou da senhora, coloca uma musiquinha lá no Spotify, a gente faz um alongamento, nada muito, o trabalho de fortalecimento é mínimo, é mais não sei se eu posso chamar assim, mas é mais um paliativo para a questão social, para a questão mental também, para que eles tenham esse contato visual comigo e não se perca o vínculo. Mas eu estou angustiada, é um momento de dificuldade que eu estou vendo que alguns que não eram patológicos estão desenvolvendo problemas posturais, atrofia, e isso porque eles não têm equipamento em casa, que a gente tinha lá no grupo, né? Enfim, algumas angústias que, né, queria dividir com vocês e ver, né, se tem alguém fazendo alguma coisa, algum trabalho que tenha dando certo para a gente copiar. Que legal, Amanda. Aí quando a gente fala que quem trabalha com idosos já sabe, mas a Amanda é o exemplo do que a gente falou, é amor, pessoal. Você se preocupar, você ir até a casa do idoso, a gente sabe, se a gente está sentindo falta de estar com os nossos amigos, e relativamente a nossa vida mudou, né, óbvio, mas a proporção é completamente diferente, imagina eles, né? A gente sabe que aquele idoso que está inserido num programa de atividade física, qualquer grupo, na verdade, seja um grupo de convívio, o baile, o bingo, mas ele tem aquele hábito de encontrar essas pessoas. Aquilo se torna família, muitas vezes, né? Então, esse isolamento, por isso que a gente até escolheu começar falando pelo isolamento na live, é muito preocupante, né? Eu posso, talvez uma ideia, Amanda, seria o que a gente comentou que a Julimara fez, uma cartilha, né, com os idosos com Alzheimer avançado. Eu tive uma experiência, assim, uma vez, um motorista da universidade falou que tinha muitas dores e não conseguia fazer exercício nunca. Aí eu pedi uma semana para ele, para eu pensar o que eu ia fazer, mais ou menos. E daí eu fiz um folheto, assim, com alongamentos básicos, sempre pensando em hora cheia, então, por exemplo, 30 segundos, que daí dá para acompanhar pelo relógio da parede, sabe? Olha, então, tanto tempo o senhor vai mudar. E com desenhos, porque a gente sabe que essa geração de idosos ainda é analfabeta, né? Eu acho que daqui a um tempinho vai mudar, porque os idosos de hoje, com 60 anos hoje, têm um perfil diferente dos idosos que tinham 60 anos há 10 anos atrás. Né? Tinha muita gente que não tinha estudo, que era analfabeto, então sempre tentar, né, uma sugestão talvez, fazer esses folhetos, colocar a descrição para aqueles que conseguem compreender, mas é isso que você falou, não substitui, né, eles te verem, eles se sentirem acolhidos, se sentirem importante ainda na vida de alguém, né, que pode ser o caso também. Sim. Então, deixa a minha sugestão, se o pessoal tem várias pessoas aqui, carinhas, que a gente vê no Instagram, que tem grupos, então, se sentirem à vontade, compartilhem, e parabéns. Obrigada pelo relato e parabéns pelo trabalho. Que bacana. O único problema de fazer atividade extramuro é que a gente chega, eles querem que a gente... Sim. Ou quiser tomar um café. Ou querem ver um bolo, ou querem dar uma bolachinha, ou querem que veja o cachorro. Então, esse distanciamento fica também bem complicado. Obrigada. Que legal, Amanda. Parabéns, viu? Porque, imagino, você trabalha com 6, 7 grupos e você está fazendo extramuro com cada um? Cada pessoa? Eu deixei assim aberto, porque alguns eu tenho grupo de WhatsApp. E alguns também vão, porque eu trabalho na saúde, alguns vão lá no posto, daí a gente orienta para que não fique indo lá, né? E aí eu deixei assim, livre para quem quisesse. Os que são mais ativos já quiseram, né? Mas infelizmente teve um pouquinho de medo da família por ser profissional de saúde e a proximidade, eles sabem do vínculo, né? Sabem que eles vão acabar chamando a gente para entrar só na calçada, só aqui fora. Então, alguns começaram e daí falaram que não precisavam ir mais, porque eu acho que a família achou
arriscado. Perigoso, né? Então ainda tem essa questão do medo, sabe? Mas os que se mantiveram firmes, eu tenho ido. Inclusive, tem o Lar, né? Aqui tem o Lar Acelino, que é uma instituição. Você me mandou uma foto, não foi? Isso. Eles são têm atraso cognitivo e motor. Mas eles adoram, assim, sabe? Eu sempre levo uma música, alguma coisa diferente, mesmo na cadeira. O pouco que eles fazem é bem gratificante. Que bom. É isso que eu ia comentar, né, a princípio, porque é o seu trabalho, né, que quando a gente trabalha com 6 grupos, com horário, é uma coisa, né? Isso para você mais do que triplicou, quadruplicou, né? Para ir de casa em casa, assim. Então, é o que a Luísa falou a princípio, é amor, né? A gente, quando gosta e corre atrás para dar um jeito e você continua procurando, né? Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho, pelo seu interesse. Quando eles agradecem, eu falo, não, eu é que agradeço de poder estar fazendo alguma coisa, porque é muito gratificante. Sim. E a gente vê as melhoras, né? Então, às vezes a gente não faz tanto teste, como a gente falou, né? Avaliações, mas o relato, muitas vezes, que é extremamente importante, né? São super válidos, né? Para a gente saber como que é a progressão, né? Se vai melhorando. Quando você começou a falar de alguma ideia, eu também pensei no trabalho da Julimara, que a Luísa comentou, né? Porque ela tem uma cartilha, então depois escreve para a gente não esquecer, mas a gente manda para você, né? A dissertação de mestrado dela, porque tem os anexos, tem todas as atividades, né? Tem bastante coisa. Que bacana. Que lógico que vai depender de um terceiro, né? Não sei se todas as famílias, mas de repente, né, conversar com aqueles que não querem que você vá lá por causa do contrato, falar, olha, então eu trouxe uma proposta, né? Que muitas vezes é muito difícil, né? A gente sabe que para falar não é relativamente fácil, né? Mas se a família tiver uma boa acolhida de uma ideia, pode ser que dê super certo, né? Ou se eles estiverem sozinhos, né, em casa, mas são ativos, talvez eles tenham facilidade também para seguir um folderzinho, uma rotina, né? Um roteirinho. Alguns que têm o WhatsApp, eu mando um vídeo, aí eles fazem, aí tiram foto eles fazendo, é bem bacana. Mas nem todos têm acesso. Isso é muito legal. Até você comentou, né, que da minha mãe, mas se minha mãe estivesse sozinha, ela não conseguiria fazer, porque ela também tem dificuldade nas tecnologias. Ela fala, não quero mais, né? A gente dá celular, ela devolve. Ela fala, não quero, não sei mexer e tal. Então, como a gente tá junto, daí, né, eu fico tocando. E tem sido uma experiência muito interessante também, né? Porque eu comentei ontem, eu fiz uma live com uma amiga que tem uma academia, e eu falei, muitas vezes minha mãe fala, ela briga comigo. Eu falo, eu brigo, né? Eu brigo até comigo, o dia que eu tô com preguiça, eu falo, não, vai fazer, né? Daí o dia que ela fala, se tá com dor é uma coisa, né? Mas tem, hoje de novo tem, porque senão, né? E daí eu sou meio chata mesmo, eu dou umas brigadas assim, para que não pare, né? Porque senão a gente vai deixando, né? A gente sabe como é, né? Mas obrigada, Amanda, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pelo seu relato, né, pelo seu interesse, muito bacana. Obrigada, gente, parabéns. Obrigada. Olha, a Sandra falou que também quer a tese, o trabalho da Julimara. Pessoal, quem quiser, nos escrevam, tá? Manda lá no e-mail, no Instagram, porque a gente fala aqui, só que a gente esquece e depois não grava o nome de todo mundo. Então, por favor, nos escrevam no e-mail até, que é mais fácil, a gente já anexa e responde para vocês. Direto. Certo? Então, o pessoal comentando aqui no chat. Muito obrigada, Nicanor. Vou de baixo para cima. Sandra. Graças, Estefânia.